No Brasil, 46 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência e isso representa quase 25% da população. Mas a acessibilidade ainda é um problema, inclusive na capital do país. Desde 2009, o Brasil passou a fazer parte de convenção internacional, se comprometendo a melhorar a acessibilidade no país, além da Constituição Federal, decreto e Código de Trânsito Brasileiro, que também protegem as pessoas com deficiência. Mas os problemas estão bem no centro da capital do país. Um exemplo é a rodoviária de Brasília, que chegou a ser parcialmente interditada por problemas estruturais e risco de desabamento. O governo começou uma obra que deve durar 60 dias para reforçar a estrutura e fazer algumas adaptações. Por aqui, cerca de 700 mil pessoas passam pela rodoviária central de Brasília todos os dias. Ela é uma das edificações mais antigas da capital do país e nunca passou por uma grande reforma estrutural. E a acessibilidade por aqui sempre foi bem complicada. Os elevadores ficam constantemente quebrados, as escadas rolantes nem sempre funcionam. Tá tudo parado, a escada rolante também tá parada por causa da construção, então tá meio difícil de andar. Muito difícil, ainda mais a gente com o acidente na mão, né? Muito complicado mesmo. Eu tenho 50 anos de Brasília, a rodoviária sempre foi problemática. A administração da rodoviária diz que vai aproveitar as obras para melhorar a acessibilidade. Nós estamos com um projeto, temos um projeto especial aqui para a rodoviária. Inclusive, nós estamos com um projeto até de tentarmos colocar uma rampa de acessibilidade aqui na rodoviária. Não só uma. Alguns pontos aqui da rodoviária nós vamos trazer esse projeto. Nós só temos uma dificuldade com o IFAM, porque aqui é uma área tombada, de patrimônio nacional, da humanidade, inclusive, mundial. E nós temos que adequar esse projeto com o IFAM, para que a gente tenha pelo menos essa rampa de acessibilidade, porque a gente não pode depender só de escada rolante ou só de elevador, porque são aparelhos públicos eletrônicos e que, querendo ou não, podem dar uma pane. Este advogado explica que a liberdade de ir e vir, igualdade e dignidade de todos, sem distinção, se sobrepõe a qualquer impedimento para modificar estruturas que garantam a acessibilidade. Por isso, nada pode ser desculpa para não garantir esse direito. O IFAM é que precisa adequar-se a todas estas normas e fazer com que os patrimônios protegidos sejam também de livre acesso, fácil acesso, à acessibilidade máxima ao portador de necessidades, de forma que ele não se sinta diferente. Bom, sobre o que mostramos na reportagem, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, disse em nota que a rodoviária do centro de Brasília faz parte do conjunto urbanístico, mas ela não é tombada individualmente e, por isso, nada impede de fazer mudanças para a acessibilidade. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Lael Ferreira, a quem eu agradeço primeiramente a presença para falarmos a respeito desse assunto. Muito boa tarde, doutor. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, existe uma expressão ODS, que é algo que faz referência a um entendimento no âmbito da Organização das Nações Unidas e que o Brasil é signatário no cumprimento de um total de 17 ODS numa agenda prevista até 2030. O que é que significa isso? As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos na Assembleia Geral da ONU. E dentro dessas 17 objetivos constam 169 metas. Dessas 169 metas que foram estabelecidas, distribuídos entre os 17 ODS, 7 referências são específicas quanto a pessoas com deficiência e acessibilidade. Qual? Por favor, vai. Nós temos várias legislações que tratam sobre o assunto. Eu queria que o senhor falasse quais são os principais entraves para a gente avançar nessa matéria. A legislação ela é ampla. A gente pode dizer que o Brasil tem buscado cumprir as ODS no sentido de que ele tem feito esforços para legislar a respeito. O problema é a efetivação dessa legislação. Começando pela Constituição, que traz a igualdade entre todos, porque a acessibilidade você não se refere apenas a pessoas com deficiência.
A acessibilidade se refere a toda a população, a qualquer pessoa indistintamente. E isso é previsto na Constituição, especificamente todos têm direitos e todos também têm obrigações. Em termos de legislação, eu gostaria que o senhor citasse, é muita coisa, é um material muito farto, mas gostaria que o senhor citasse uma ou duas dessas orientações, que tipo de previsão existe, tanto do ponto de vista das ODS, quanto do ponto de vista da legislação. O que é que se pede, o que é que se visualiza para essa acessibilidade? Bom, o que começou primeiramente foi o decreto 6949, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Essa convenção foi assinada em 2007, mas só foi homologada no Brasil, incluída no ordenamento, em 2009. Ela prevê o quê? Assim, que tipo de obra poderia ser feita em termos de acessibilidade? Quais os objetivos estabelecidos? A partir dessa convenção, o Brasil se comprometeu a tomar medidas para promover a acessibilidade, em específico das pessoas com deficiência. E, a partir daí, veio a Lei 10.098 de 2000, regulamentada pelo Decreto 5296. E depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Doutor Lael, em questões práticas no dia a dia, o que o senhor avalia? A gente precisa avançar em quais áreas? Porque, por exemplo, temos a questão da mobilidade, que mostramos na reportagem, temos também inserção no mercado de trabalho, quando a gente fala de acessibilidade, inclusão, barreiras de linguagem mesmo, né? O que você acha na avaliação do senhor? O Brasil, ele peca muito ainda com relação a condições de educação para a pessoa com deficiência, principalmente a questão do surdo, ela é muito negligenciada. É necessário ainda um ensino mais consistente, apesar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei 10.098 estabelecerem a obrigatoriedade do ensino de Libras nos cursos de licenciatura, é muito pouco implementado. Normalmente é feito em apenas um semestre e em um semestre é muito pouco para se estar fluente em Libras, porque Libras não é uma codificação, Libras é uma língua, é considerado uma língua. Então, há necessidade de um tradutor de Libras ou que se ensine Libras para essas crianças, porque a própria legislação também pede que a educação seja preferencialmente inclusiva. E a falta de um tradutor de Libras não possibilita essa inclusão do aluno surdo na educação regular. E a linguagem, a comunicação é essencial, sem dúvida, né? Doutor Lael, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde.